Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Como é que tá o tempinho por aí, gente? Aqui tá tão frio hoje. Hoje choveu muito o dia todo e um friozinho, mas um friozinho que como pode melhorar. Salut, ma belle! Bienvenue! Amores, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre o que eu trabalhei durante o dia. Eu tive algumas questões que vieram para mim, e engraçado que assim foram bem parecidas, né? Então eu queria compartilhar com vocês sobre esse ponto de vista dessa abordagem, né? Como que tá todo mundo, não reclamando, eu não gosto de falar reclamando, né? Vamos falar abordagem mesmo. Como que tá todo mundo abordando o quê? Não só do tempo, né? Tipo, as pessoas, aqui na Suíça agora tá inverno, né? Tá frio. Então, assim, não só das pessoas, de tá frio, não tô falando disso. Mas, assim, do tempo em si, do tempo, qualidade de tempo, ter tempo para fazer aquilo que você realmente escolhe, tempo para você cuidar de você, tempo para você parar e prestar atenção, como tá tudo automatizado. E como isso fica tudo automatizado, como que isso tira a gente do eixo, como que isso deixa a gente despercebido mesmo, né? Tipo, passou, eu não vi, não fiquei atento que poderia ser isso, que tá acontecendo, que não tá acontecendo. Então eu queria trazer essa troca para vocês, trazer essa consciência para vocês. Vamos esperar para ver se o pessoal do Instagram chega, se chama. Entra, eu não sei vocês, mas eu também tô com dificuldade para ter aqueles alertas, né? Que alguém entra em live. Mas tá tudo bem. E eu queria falar com vocês que todo mundo tá falando a mesma coisa, né? O tempo tá passando muito rápido, a gente acaba que a gente não entende o que tá acontecendo. E quando você se dá conta, o trem já passou. Sabe? É mais ou menos isso. E aí o que acontece? O sentimento que vem. Qual é o sentimento que fica quando você percebe que uma situação passou e que você não atuou quando você tinha que atuar naquela situação? E aí eu queria trazer isso para vocês, porque eu tô recebendo muitas queixas, vamos dizer assim, de que as pessoas estão se sentindo culpadas, estão se sentindo inúteis, estão se sentindo sem forças mesmo, sabe? Sem forças. O que eu escuto muito é isso, eu estou sem forças, né? E aí eu trago para vocês a importância da gente estar presente com a gente, da gente estar alinhando os nossos chakras, de você estar alinhando e você estar um pouco também que tá tendo muito ruído externo. Então, quando tem muito ruído externo, eu não consigo estar atento ao que está acontecendo aqui dentro. E isso muitas vezes deixa a gente debilitado de escolha. Não que as escolhas, que as possibilidades não estejam vindo até você, mas que você não esteja alcançando essa frequência para receber, né? De estar na permissão de receber dessas informações. E aí tá todo mundo falando a mesma coisa. Eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo sem forças. Eu estou me sentindo sem estar consciente, sem saber se eu tenho que ir para a esquerda, se eu tenho que ir para a direita, se eu tenho que ir reto, se eu tenho que voltar. Então, isso é normal. Lembra que eu já falei para vocês em várias lives que a ressonância Schumann, ela está movimentando as energias da Terra. E quando essa ressonância, que é como se fossem os batimentos cardíacos do planeta Terra, como ele está oscilando muito, é impossível não reverberar em você. Então não tem como não reverberar em você.
E claro, se no próprio planeta Terra tá oscilando, né? A frequência, as vibrações, você acha de verdade que em você não vai ter efeito nenhum? Então é normal. Pode ser que muita gente esteja sentindo muita dor de cabeça ou até umas pontadas, né? Na cabeça, insônia e sentir o corpo pesado também. Aquele corpo que você sente que é como se você tivesse a sua energia sendo puxada para a terra, sabe? Aquele corpo que você faz assim, que o corpo aqui fica... E aí você acha assim, ai, tô cansada, mas eu não fiz muita coisa, mas eu tô cansada. É todo esse movimento da ressonância Schumann que tá atuando no planeta, que tá reverberando em você. E aí a importância da gente estar preparado, tá alinhando o nosso corpício maravilhoso com o alinhamento dos chakras, com a presença, com o acolher, com o mais ouvir. Por quê? Quando a gente tá em casa, me veio... Adoro os meus exemplos. Me veio isso para trazer para vocês. Quando a gente tá em casa, em toda casa não tem um banheiro? E em todo banheiro não tem uma saída de esgoto? A mesma coisa é o seu corpo, é o nosso corpo. Nós precisamos de uma saída energética, sabe? De uma saída ali, daquela energia que está estagnada, que está presa, com tudo que a gente vai acumulando, que a gente vai trazendo, que a gente vai atraindo. Então você precisa de ter esse alinhamento. Por isso é importante, por isso se requer que você mantenha a sua higiene. Da mesma maneira que a gente tem a nossa higiene do corpo, a gente tem que ter a nossa higiene energética. Porque é essa higiene energética que vai fazer com que você esteja mais presente com você, que vai fazer com que você saiba para onde você quer ir, que vai fazer com que você não se abale com o caos externo. O que eu percebo muito é isso, as pessoas, elas estão vivenciando várias situações, né, ao contexto externo da gente, e cada situação de uma maneira diferente, e acaba que um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, junta tudo e vem tudo na gente. Então a gente se sobrecarrega. E aí o interessante disso é que quando você começa a fazer essa imersão interna, essa busca interior, desse autoconhecimento, da sua autorresponsabilidade, não é que isso para de existir. O que muda é que você começa a ter clareza nas atitudes que você vai ter com determinadas situações. Quem que você escolhe tá trocando energia ou não. Porque nós estamos em uma época, amores, nós estamos em um período que você vai cruzar com pessoas que você não escolhe trocar energia, porque você percebe que não vai interferir em nada, na sua vida e nem na dela. Não é contribuição para nenhum dos lados. Então vai chegar uma hora que realmente você vai ter que soltar aquele indivíduo. Você vai ter que permitir que ele parta para outros horizontes. E é grandioso, porque se você trabalha esse apego e você solta tudo aquilo que está te prendendo, você também abre espaço para o novo. Você abrindo espaço para o novo, você abre espaço também para permissão, para que novas pessoas cheguem até você, para que novas oportunidades, novas possibilidades, novas experiências cheguem até você. E não é que aquilo que você vivenciou, seja uma situação, né, seja um relacionamento específico, seja um trabalho, seja uma amizade, seja algo que você vivenciou, que fez sentido para você, que foi importante na sua jornada, mas que agora já não
não é compatível mais, sabe? Já não compate mais com aquilo que você deseja, que você escolhe. E infelizmente é assim. Não sou eu que estou dizendo, é assim. Nós temos que fazer novas escolhas, nós temos que escolher novos caminhos. Não tem como você mudar de vida se você continua fazendo as mesmas escolhas. Não tem como você subir de nível, subir a escada da postura, se você continua fazendo as mesmas escolhas. E o nosso cérebro, ele foi programado para que a gente esteja em movimento. Quando você começa a experienciar novas escolhas, começa a se fazer novas sinapses neurais no teu campo. A sua cabeça começa a fazer várias ligações, sabe? Os seus neurônios começam ali, ó, a se movimentar e a criar. Então, todo esse sentimento que vocês estão tendo agora, de que eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo cansada ao extremo, Renata. Parece que eu não tenho força para nada, eu chego em casa e só quero dormir, eu não tenho força para levantar da cama. O seu corpo está falando com você. Então, assim, eu tive relato essa semana de pessoas que estão com muita dor de cabeça, de migrena mesmo, assim, atacando enorme, sabe? Cansaço total, cansaço muito forte, alergias no corpo, tá? E vontade de estar em isolamento. As pessoas estão sem vontade de sair de casa, as pessoas estão sem vontade de fazer o social, né? Que é aquela troca, aquela comunicação, aquilo que faz com que a gente movimente-se um pouco. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Se vocês perceberem que vocês estão nesse ponto onde está acontecendo muita coisa e ao mesmo tempo para você, no seu ponto de vista, você está interpretando como se você não estivesse criando nada, você não estivesse fazendo nada, talvez seja o momento de você parar e olhar. Agora você fala assim pra mim, tá bom, Rê, mas eu não acredito muito em energia. Tudo bem, é uma escolha sua. Só que nós somos seres energéticos. O seu corpo, ele é energia, né? Não sou eu que diz, é a física, né? E quantos estudos, quantos artigos já saíram provando isso, né? Então, basta você ter um pouquinho só de... Eu escolho ouvir, né? Eu me dou a dúvida de e estudar um pouquinho, ou ir atrás um pouquinho, saber, você vai perceber que nós somos muito além do que a gente acha que é, né? E tem muita coisa por detrás disso, como eu falo muito pra vocês. Não é só um corpinho bonito, né, de carbono que estava sendo mudado, né, que já não está sendo, muitos não estão sendo só de carbono, mas isso daí é um papo mais profundo. Energético, físico. Só que antes disso aqui se materializar, se manifestar no físico, existe uma alma, que muita gente gosta de dizer, né? Existe uma alma, existe um corpo sutil dentro desse ser aqui que vos fala, que é o que promove todo esse movimento das minhas atitudes, das minhas escolhas, desse ser que eu sou. Percebem? Então, não permitam que vocês se paralisem pelo simples fato de pensar algo ou se dar a dúvida de algo, desses sintomas que eu falei aqui para vocês. Muitas vezes a gente se paralisa porque a gente vai para o julgamento. A gente mesmo faz um auto-julgamento. Então eu estou julgando que eu estou sem forças. Eu estou julgando que eu não quero falar com ninguém, que eu não tô com saco para aguentar ninguém. E esse julgamento, esse auto-julgamento seu, você faz ele e você acaba pensando que o outro tá fazendo de você.
E muitas vezes, é como eu digo, é um auto-julgamento seu. Muitas vezes o outro nem tá percebendo isso. Só que sim, quando eu tô vivenciando uma situação em que eu não escolho olhar para aquela situação, tudo vai conspirar para que mais situações como aquela venham até mim, para que eu evolua, para que eu progrida, para que eu avance na minha jornada como ser criador que eu sou. Então, se você está vivenciando várias histórias parecidas, que parece que você sai de uma e entra em outra, seja numa área ou em outra área, porque às vezes você tá com um problema financeiro, aí você resolve o problema financeiro, aí vem na área do relacionamento, que começa a dar BO, né? Começa a dar problema. Quando eu falo BO é problema, tá, gente? Que começa a dar problema. E aí depois você conserta aqui, aí vem, sei lá, na área da saúde, que começa a dar problema. É o seu corpo, é o todo comunicando a você que, ei, para, respira. Por que você está criando isso? Por que você está criando essa dor? Por que você está manifestando essa doença? Eu falei pra vocês, eu fiquei mais de 3 semanas parada, porque eu criei umas pedrinhas maravilhosas nos meus rins. E aí o rins, o que é os rins, né? Então, o quanto de medo estava dentro de mim, que eu vivenciei tanto tempo com tanto medo, que me fez com que eu criasse essas pedras, que eu não soltei esse medo. E aí você fala assim, nossa, Renata, mas você é terapeuta, trabalha com isso e tal. Sim, amores, mas a sua escolha agora vai reverberar na sua vida de amanhã. E o que eu colhi com essa pedrinha mágica, maravilhosa, e soltei ela sem apego nenhum, foi o que eu colhi lá atrás, o que eu plantei lá atrás. Então eu plantei lá atrás e colhi aqui hoje. Percebem? E isso é você estar presente. Então não esperem que uma coisa saia dos prumos, né? Que você perca ali a emoção do movimento, para que você tome uma atitude, para que você faça alguma coisa. E se o ambiente em que você estiver te paralisando, saia da onde você está. Segunda-feira eu tive uma reunião com o pessoal da Nippon Flex, e uma das presidentes, que hoje é diamante, safira, algo assim, tipo das tops, né? Tava falando que teve um tempo em que ela começou a fazer as vendas dos produtos da Nippon Flex, que ela teve que afastar da família dela. Porque a família dela não apoiava ela. Porque a família dela não acreditava no que ela estava fazendo. E hoje, como ela se tornou uma milionária, porque ela está muito bem sucedida, e ela representa, né, a empresa e trabalha aí na frente de várias filiais pelo mundo, muitos da família já entraram na empresa. Então sim, as pessoas esperam resultados para ir atrás de você. Porém, pode ser que você esteja agora em um momento da sua vida em que você ainda não tenha os resultados que você, com seu ponto de vista, você acha necessário para que você tenha que ter para que você crie algo na sua vida que remita a um resultado. Pois eu vou falar uma coisa para vocês, façam, não parem. O que faz você sair da média, de ser mediano, é a constância.
é a maneira com que você desenvolve aquilo que você mesmo acredita. E hoje eu tava também ouvindo uma live da Rô, e a Rô fez a pergunta, né? Você escolhe as suas escolhas todos os dias? É sobre isso. Você fala que você acredita naquilo que você faz, mas você acredita tanto naquilo que você faz que você escolhe as suas escolhas todos os dias? Porque as escolhas são suas, não são de mais ninguém. E enquanto as pessoas não verem resultados que elas consideram, né, resultados grandiosos, elas não vão se interessar muito em querer saber como vai, como não vai. Mas a questão é, você está fazendo escolhas a partir de pontos de vista de quem? Das suas escolhas, das suas vontades? Ou a partir do ponto de vista das escolhas dos outros, para agradar o outro? Quantas pessoas estão vivendo para agradar o outro, para fazer de acordo com que o outro está feliz? E que muitas vezes não é nem de felicidade do outro, é só para falar, não, ó, é isso aqui. E não é para você, não tá latente no seu corpo, não tá criando. E aí depois você reclama que você não tá construindo nada, que você não tá criando nada, mas não tá latente na sua vida. Não tá latente no seu corpo, não faz sentido para você, por que você segue? Se você mesma não tá acreditando em você, por que você tá indo? Ah, Renata, mas eu tenho essa dificuldade, eu preciso de validação. Infelizmente, eu ainda não consegui me livrar disso. Preciso que alguém aprove o que eu estou fazendo para que eu possa me sentir segura, para que eu vá resolver isso. Você vai ficar a vida inteira dependendo dos outros. E nem todo mundo está disposto a te aprovar, porque muitas vezes as pessoas não querem que você prossiga. E aí é onde que vem a frustração, porque você colocou projeção naquilo, então sai desse espaço. Acredita em você, vai atrás das suas conquistas. E quando eu falo que se o ambiente que você se encontra não está contribuindo para que você prossiga, para que você vença, para que você ultrapasse essa fase, para que você suba na escada da postura, mude de lugar. Se você colocar um balde com caranguejos, o balde pode ficar, você põe o balde pode estar aberto. Os caranguejos não escapam do balde. Você sabe por quê? Porque um outro caranguejo, quando um tá subindo, algum dos outros caranguejos que estão embaixo, eles pegam e puxam para baixo. Então, você não vai ver um caranguejo subir, mesmo com o balde aberto. Porque sempre vai ter um que vai puxar ele para baixo. Então, sim, dependendo do ambiente que você está, se você está sendo puxado para baixo, ou se você for o caranguejo que puxa alguém para baixo, talvez esteja no momento em que você pare, olhe e fale: verdade, um ser infinito faria essa escolha? Porque quando você entender essa chavinha de que tudo é constância, de que tudo é escolha, de que tudo que está em mim é o que eu tenho para oferecer, e de tudo que vem para mim é o meu interno que está sendo reflexo do externo, você para prestar atenção em muitas questões. Você já não escuta o discurso de ódio do outro, porque você entende que aquilo não reverbera em você, que aquilo não vai criar para você.
Você não compra mais o ponto de vista da coleguinha que tá fazendo fofoca da outra coleguinha. Porque quem está criando, quem está crescendo, não tem tempo de olhar para trás para criticar ninguém. Porque quando eu vou criticar alguém, é a maneira como se eu estivesse olhando para trás. Quem está criando, quem está na ação, quem está no movimento, está sempre olhando para frente. É visão de águia. É como eu posso ter mais disso, como eu posso contribuir aqui, como eu posso fazer mais aqui. E mais eu faço, mais eu contribuo com a vida das pessoas. Mais eu aprendo, mais eu sou contribuição para o mundo. Mais eu movimento, mais eu contribuo com o todo. E você percebe se é verdadeiro ou não, se faz sentido ou não para você, quando você começa a analisar as pessoas, aquelas que são movimento e aquelas que não são movimento. E de ser um movimento não é que você tem que estar aqui como eu fazendo uma live, não. Eu não tô falando que para você estar em movimento você tem que abrir uma live como eu tô fazendo e tá fazendo troca com as pessoas, não. Você pode não gostar de estar postando as coisas no Instagram, como eu conheço várias pessoas, centenas de pessoas assim, que não postam, né, o que estão vivendo, que gostam mesmo de estar ali entre elas vivenciando as coisas, mas são pessoas que em silêncio elas contribuem com muitas outras. Em silêncio elas fazem a diferença na vida do outro. E em silêncio elas escutam muito mais elas mesmas. Por quê? Porque elas estão presentes com elas. Então, se eu posso dar um conselho para vocês hoje, meus amores, o meu conselho seria este. Se você está em um período onde você não está se reconhecendo, onde você está com dificuldade de entender o que está faltando aqui dentro de você, silencie-se. Permita que o ruído externo saia um pouco. E quando a gente silencia um minuto, a nossa audição ela fica mais aguçada. A nossa visão ela vai ficar mais aguçada. O seu tato vai ficar mais aguçado. O seu paladar vai ficar mais aguçado. E o quinto elemento que eu sempre falo, que a gente sempre tem que adicionar o quinto elemento, é o éter, né? Que é o seu contato aí com a espiritualidade. Ele vai estar mais aguçado. Agora, se você já está nesse despertar, nesse movimento, e já está escolhendo ser voz no mundo, continue falando, não se cale, não se pare, não se julgue, nem pelos teus próprios olhos, nem muito menos pelos olhos dos outros. Simplesmente faça, continue, seja constante. O que Deus te pediu, silêncio. Maravilha, amor. Nós trabalhamos em Axis que o silêncio, ele é um elemental. E é incrível. Teve um experimento
de um jovem que ele ficou 48 horas no escuro e sem falar, né? Ele ficou com os olhos vendados 48 horas e ficou com os executores, né? Como é que chama? Os áudios de fone. Às vezes me fogem as palavras. E ficou 48 horas, né? Sem falar e sem ver. Quando tirou, eu tô falando com vocês e visualizando aqui o vídeo. Quando tirou a venda dos olhos dele e o fone, ele fez uau. E aí ele fala que no início foi bem desafiador para ele, porque a gente está acostumado com muito ruído. A gente está acostumado com barulho, com bagunça. E até mesmo a visão, né? É muita coisa colorida que a gente vê. Só que às vezes a gente tá no automático e a gente nem se dá conta. E ele fala também na reportagem que sim, que essa experiência mudou a vida dele. Que essa experiência trouxe a ele a consciência de se escutar mais e que ele aprendeu a se escutar mais. E que ele percebeu que ele não precisa estar blá 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 blá, né, tagarelando aí, nem estar vendo nada. Então aquela frase, né, eu só vendo para crer. Quando você começa a se conectar com você, você não precisa ver. Isso é fé também, né? Por isso ela é tão forte, por isso ela é maior. Você simplesmente sente essa energia, você sabe que é. E nós somos assim, nós simplesmente já somos. Só que a gente vai desaprendendo. E aí, por isso que eu trago para vocês. Se vocês não acreditam, ou se vocês não estão na escolha e tá tudo bem, de estar fazendo essa limpeza energética com terapeutas profissionais, para estar dando essa movimentada aí na vida de vocês, vocês podem estar fazendo também escaldapés, né? Uma água morna, mais quentinha, coloca sal grosso e fica ali 20 minutinhos. Isso é terapêutico. E isso data de anos. Isso vem lá bem de trás, né? Então são métodos que têm muitos benefícios para o nosso corpo. Porque quando você faz um escaldapés, é como se você estivesse tirando essa conexão que a gente tem com tanto contato, com tanta eletricidade, com tanta poluição também, né? E é legal que eu ainda brinco com as minhas clientes, eu falo, não se preocupa, se você não conseguir fazer os escaldapés todos os dias, você pode comprar as palmilhas da Nippon Flex. Elas têm a tecnologia, né, que tem os íons negativos, que é o que te alinha, né? Que alinha ali as tuas energias. E eu falo, e aí você pode usar seu tênis. Eu acho que eu até fiz uma postagem esses dias com isso. Mas é sobre isso, amores. O quanto vocês podem estar criando a vida de vocês. O quanto vocês podem estar presente com vocês. Ouvindo essa voz interna, essa voz interior. E sim, muitas vezes quando a gente tem um amparo de um outro profissional, de uma pessoa que acompanha esse processo, eles trazem pra gente clareza que muitas vezes a gente não vê, né? Eu, por exemplo, quando eu passo pelos meus desafios, pelas minhas questões, eu também procuro um outro terapeuta para que ele contribua comigo. Porque às vezes a gente tá tanto ali numa bola que a gente não consegue ver da onde tem a porta, né? De saída, ou qual que são as possibilidades que às vezes eu só tô enxergando uma coisa e tem várias possibilidades ali na frente.
Então, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento também, né? Indicando quem é esse ser único e maravilhoso que você é. Então, como pode melhorar? Como pode ser mais divertido ser você? Como você pode rir de todos os caos, né, que tá aí na sua vida? Como pode ser mais leve? Como você pode estar mais conectado com o seu corpo? Como você pode fazer escolhas com mais facilidade, alegria e glória? São perguntas que você tem que estar presente fazendo essa movimentação. O que se requer para que você esteja mais presente com você, com as suas escolhas, com a sua vida. Tá bom? É isso, amores. E eu quero lembrar para vocês que agora em março vai abrir a mentoria em construção de uma nova realidade. Fechei a turma 2 da Eu Vejo Você e a gente vai abrir agora a mentoria em construção de uma nova realidade. Vão ser 3 meses intensos, diários, né, de construção desse ser único, desse ser grandioso que é você. Ouve, meu amor, vai ficar gravado, você assiste desde o início. Gratidão por estar aqui. Então, se você escolhe estar comigo na próxima turma, vem com a gente, que eu tenho certeza que essa mentoria vai ser extraordinária, tá? E ela começa agora, a partir de março. E eu quero deixar um outro convite para vocês, que é participar da comunidade Caminho da Presença. Então, venha também fazer parte da comunidade do Caminho da Presença, que ali você vai ter um local, né, na plataforma, onde você vai estar ouvindo áudios, onde você vai estar com encontros comigo uma vez por mês no fechado, né, onde a gente pode trabalhar muito mais profundo as coisas e de forma às vezes mais individualizada. E eu vou estar trazendo para vocês consciências e vão ter vários bônus disponíveis para que vocês possam estar literalmente trabalhando esse eu, esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, esse autocuidado. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês, gratidão para vocês que ficaram comigo, para vocês que vão assistir depois. Tem sim, amor, tem canal lá no Telegram, inclusive a Mamusca e o Renê, que são meus parceiros maravilhosos, estão fazendo leitura lá. Agora, se eu não me engano, o livro que a gente está lendo é Deus Não Está Morto, do Amit. E já teve outras leituras lá e no Telegram fica disponível, né? Então dá para vocês acompanharem a leitura no Telegram. O grupo também chama Em Construção de uma Nova Realidade, se eu não me engano. Eu vou... Terminando aqui, eu coloco o link para vocês nos stories, tá? E aí vocês entram no story. Eu não sei, às vezes aqui no link também da bio, vocês também conseguem entrar, tá bom? Mas eu vou compartilhar com vocês. Gratidão, amor, contribuição você tá trazendo isso, porque eu vou compartilhar mais dos links lá. Eu acho que eu não tô compartilhando muito. Mas lá o pessoal tá fazendo uma leitura bem legal. Já tem 3 ou 4 livros que estão lá no Telegram, então dá pra você acompanhar a leitura. Tá sendo bem gostoso e muita contribuição. Então, o que mais é possível? Tá bom, amores? Beijo grande, gratidão. Deixa like, comenta, compartilha. Bora ser voz no mundo e fazer a diferença. Tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.